A igreja conseguiu manter a sua forma do século I ao século IV, quarto século. Quando chega no quarto século, a história diz... Deixa eu pegar aqui, senão para não perder as horas. A história diz, queridos, no quarto século, que a igreja começa a perder a sua forma. E quando a igreja tem a sua forma do século I até o século IV, a igreja, nesse momento, ela está combatendo as heresias, dando continuidade à santa e saudável, estruturada palavra de Deus, até o imperador de Roma se converte ao cristianismo e declara a religião oficial de Roma, o cristianismo. Só que quando chega no século IV para frente, a igreja que do século I até o século IV tinha uma forma, a igreja começa a perder a sua forma. A partir desse momento, querida igreja, no século IV, a igreja começa a perder a forma. A igreja tornou-se uma mistura de paganismo com cristianismo. Aí, a partir desse momento, começou as construções dos templos para adoração. Os cultos começaram a ser paganizados. Foi nessa época, escute isso, que instaurou-se o papado nas igrejas. A partir desse momento, escute, olha só para você ver, a igreja que tinha uma forma até o século IV, instaurou-se um papado dentro das igrejas do século IV em diante, e aí entra dentro das igrejas uma das maiores heresias que prejudica a igreja até os dias de hoje. É que a palavra do Papa tornou-se mais importante do que a Bíblia. A partir desse momento que eles abandonaram as escrituras para seguir a palavra do Papa. E daí para cá, irmãos, as coisas só foi piorando. As coisas só foi indo de mal a pior. Do século IV para cá, grandes heresias infiltraram dentro da igreja. E aqui, eu preciso falar para você, porque está dentro do contexto da reforma protestante, algumas heresias que entraram dentro da igreja. E eu estou me referindo à igreja católica apostólica romana. E quando eu digo igreja católica, eu não estou dizendo os nossos irmãos católicos, até porque a palavra católica significa universal. Então naquela época não existia Assembleia de Deus, não existia Maranata, não existia Deus e Amor, não existia aquela igreja Jesus foi ali e já volta. Não, todas as igrejas eram igreja católica. Existia somente a igreja católica e ponto final. Só para você entender. Então, começou-se a infiltrar dentro da igreja grandes heresias. E aqui eu quero ler para você. Eu fiz questão de ressaltar aqui algumas heresias, das piores delas, que começou a infiltrar dentro da igreja, quando a igreja começa a perder a sua forma do século IV para cá. A igreja começa a acreditar em algo chamado purgatório. Segundo eles, esse purgatório era um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Segundo eles, toda pessoa que morre vai para um purgatório para expurgar os seus pecados e ter os seus pecados retirados ou apagados. E pasmem vocês, segundo eles, alguém, escute só, alguém que ficasse vivo tinha poder de expurgar, de mediar para alguém que já tinha morrido e que estava dentro do purgatório. Só para você ver a fase que a igreja chegou. A falta de vinho na Santa Ceia. Parece que eles pegaram as palavras do apóstolo Paulo escrevendo ao 1 Coríntios, daqui a pouco a gente vai ouvir, capítulo 11, versículo 23, e rasgaram aquela parte da Bíblia e retiraram da Santa Ceia o vinho, que para nós é o suco de uva. Não acaba por aí. Eles começaram a fazer oração pelos mortos, começaram a interceder, a orar por aqueles que já haviam morrido. Só que eles esquecem, né? Que Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu costumo dizer, irmãos, que enquanto você estiver vivo ainda tem jeito. Pode estar indo de mal a pior.
Sua vida pode estar um horror. Mas se você está vivo, ainda tem jeito. Agora, depois que partiu para a eternidade, meu irmão, não tem jeito mais não. Aí já era. É só você e Jesus e não tem jeito mais. Aí começou a infiltrar essas heresias. Começaram a fazer sinal da cruz. Começaram a ter velas acesas no momento do culto. Escute. Oração a Maria como mediadora. Nós a consideramos como a bendita entre as mulheres, como diz Jesus. Uma mulher de extrema importância, mas a Bíblia diz que o único que tem poder de mediar o homem até Deus é Jesus. Jesus é o único mediador. E essas são as heresias. Culto à imagem. Eles começaram a fazer culto à imagem. Ao invés de adorar Jesus, começaram a adorar imagens.